Conselho Municipal de Marraquene corrige irregularidades. PRM em Chimoio desmantela a quadrilha que integra menor de idade. Madagascar impõe recolher obrigatório em meio a violentos protestos contra apagão. Daqui a pouco. Ora viva, boa noite e bem-vindo ao Jornal da Nova. Acompanhe o comportamento cambial. Seguimos com notas do solo pátrio, onde o Conselho Municipal de Marraquene corrigiu irregularidades no recente concurso da Polícia Municipal. O Conselho Municipal de Marraquene anunciou esta semana a correção de falhas no recente concurso de ingresso na Polícia Municipal, depois de reclamações apresentadas por candidatos. A decisão surge na sequência de uma investigação interna, conduzida por uma comissão de inquérito que confirmou a existência de 8 concorrentes admitidos sem reunir os requisitos exigidos pelo edital. Perante esta constatação, o município decidiu anular as admissões irregulares e reintegrar 8 candidatos que haviam sido excluídos do processo. Entre os reintegrados estão Abdala Marcos Laponi, Ana Armando Champamela, Aurélio Antônio Novella, Epifânia Alice, Juvénio Valente Mavila, Luiz Alfeu Penga, Raimundo José Citói e Ricardo Francisco Londosi. Na nota oficial, o município pede desculpas pelos transtornos causados e reconhece o papel dos cidadãos que denunciaram as irregularidades, sublinhando que tais contribuições foram decisivas para garantir maior transparência. O comunicado acrescenta que a autarquia mantém o compromisso de promover concursos públicos justos, rigorosos e transparentes, como forma de reforçar a confiança entre a administração e os munícipes. Contudo, este episódio expõe fragilidades na gestão de concursos públicos, levantando questões sobre a eficácia dos mecanismos de fiscalização e sobre a real capacidade do município em prevenir práticas de exclusão e favoritismo.
Para muitos, a correção representa um passo positivo, mas também um alerta de que a transparência não deve depender apenas de denúncias, mas sim de processos sólidos de controle interno. Enquanto isso, a Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras anunciou esta sexta-feira a suspensão temporária das atividades em Mocímboa da Praia. A suspensão surge após uma série de ataques que têm ameaçado a população local e dificultando a prestação de cuidados de saúde em condições de segurança. A Organização Humanitária Médica Sem Fronteiras manifestou profunda preocupação com a insegurança no acesso aos serviços médicos essenciais. Segundo as autoridades, centenas de milhares de pessoas necessitam urgentemente de assistência médica e humanitária em Cabo Delgado, mas a insegurança continua a impedi-las de obter, culminando em sofrimento e mortes. A organização assegura que permanecerá empenhada em apoiar a população de Cabo Delgado e retomar as operações assim que houver garantias mínimas de segurança para as suas equipas. Concluiu ainda que alguns pacientes em estado grave já foram transferidos para unidades de saúde em Pemba e Moeda. De referir que os recentes ataques armados em Mocímboa da Praia provocaram mortes, ferimentos e deslocamentos em massa, atingindo bairros a poucos quilômetros do centro da vila. A violência forçou milhares de residentes a abandonar as suas casas e colocou em risco a continuidade de serviços médicos, incluindo pronto-socorro, maternidade e apoio em saúde mental. Passamos a olhar para o Diálogo Nacional Inclusivo, onde já foram escolhidos os 3 representantes da sociedade civil que passarão a integrar a comissão. A União Europeia saudou a presença da sociedade civil neste tipo de processo, considerando-a um passo essencial para a legitimidade das discussões e assegurou apoio integral aos trabalhos da Comissão. Então, hoje, na nossa reunião, temos a oportunidade, como embaixadores da União Europeia, de interagir e ouvir como o trabalho da Comissão Técnica está correndo. Eu queria só, para terminar, destacar um ponto fundamental. Primeiro, que o nosso apoio é um apoio com convicção de todos os Estados-membros da União Europeia e é um apoio com pleno respeito do processo moçambicano. É um processo começado para moçambicanos, liderado para moçambicanos, focado sobre as expectativas dos moçambicanos, e nós, como União Europeia e Estados-membros da União Europeia, fornecemos esse apoio com convicção, porque achamos que é uma grande oportunidade para enfrentar as reformas necessárias, os desafios que o país tem e que quer enfrentar, expectativas da população. O presidente da Comissão Técnica, Edson Macuacua, sublinhou que estão a ser criadas condições para garantir o cumprimento rigoroso das auscultações, permitindo que todos os moçambicanos tenham espaço e direito à opinião. A todos os cidadãos que a Comissão Técnica tudo fará para que, respeitando a lei do compromisso para um diálogo nacional e inclusivo, de facto, o diálogo seja nacional e inclusivo, que todos os cidadãos, todas as pessoas singulares e coletivas terão espaço para participar e contribuir. Exortamos a todos os cidadãos para que estejam atentos à programação que será tornada pública sobre os momentos, os lugares onde terão lugar os eventos de auscultação
no âmbito do diálogo nacional, inclusive para que possam participar. Estejam atentos, também serão massificados oportunamente os contactos, endereços eletrônicos, páginas e outras formas de participação virtual dos cidadãos. Queremos que os cidadãos se apropriem do diálogo nacional e inclusivo como um momento soberano do exercício da cidadania, da renovação do nosso contrato social em prol da consolidação da paz, da coesão nacional, da democracia, da estabilidade política e da inclusão social. O processo de auscultação pública no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo foi oficialmente lançado no dia 10 de setembro pelo Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, que defendeu um processo amplo e participativo. Ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovel, admite rever o calendário escolar por causa da época chuvosa 2025-2026. A ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovel, admitiu a possibilidade de ajustar o calendário escolar devido aos impactos previstos para a época chuvosa 2025 a 2026. As autoridades meteorológicas antecipam precipitações acima do normal a partir de outubro, com risco elevado de inundações em várias províncias. Segundo o jornal O País, Tovel destacou que o controle da época chuvosa constitui um desafio central para sua pasta, uma vez que as intempéries comprometem a planificação escolar e exigem alternativas de gestão. A governante referiu ainda que, no que toca às distribuições de livros escolares, o Executivo avalia a utilização de armazéns distritais do Estado para garantir a segurança dos manuais. Ao admitir ajustes no calendário, o Ministério parece reconhecer os limites de um modelo escolar que não dialoga suficientemente com a realidade climática do país. Detidos em Chimoio, 5 indivíduos indiciados nos crimes de homicídio qualificado e furto a residências. Os indiciados que foram detidos durante a semana e apresentados à imprensa nesta sexta-feira operavam em um grupo de 6, sendo um ainda a monte. Dentre os detidos consta um jovem de cerca de 15 anos que se refere ser o principal protagonista da ação que levou à detenção daquele grupo. Tenho 14 anos, era numa noite, numa quarta-feira lá embaixo, no terminal de Chapa. Fui vingado de uma dona, com os meus 2 amigos, comigo 3. Logo eles pararam de se ver naquela casa aí. Então os 2 telefones para você levar. Foi quando eu entrei naquela casa, procurei o telefone, não encontrei, logo fui acordar aquela tia, né? Logo aquela tia me empunhou com manta na cara. Me disse que sei que. Logo me tirou fora, chamou o vizinho, logo vieram me pegar, me mandaram subir até no sacar. Logo eu cheguei até aqui. O meu chefe começou a me bater, logo eu disse, fala, estava com quem? Eu falei, a pessoa que estava com ele, né? Logo, no dia seguinte fui na casa dele, onde ele foi capturado, logo apontaram esses 2. Disse que vamos fazer assalto em casa de uma tia, não sei, vamos querer telefone. Então ele estava com faca, entramos lá dentro, entramos e eu estava fora, eu com esse jovem. Esse miúdo entrou lá dentro, quando entrou, não sei, cobriu essa tia comanda. Quando essa tia ele pegou, começou a lhe bater. Já quando ele foi pegado, nós fugimos, logo daí, logo pegaram ele, logo capturaram também a mim. Só dá falta esse outro. Reagindo ao caso, o chefe do Departamento de Relações Públicas na primeira esquadra da Polícia da República de Moçambique, em Manica, Mozinho Manasse, refere que o grupo teria sido responsável por um crime do tipo homicídio anteriormente,
No entanto, foi na noite de quarta-feira em que, após introduzir-se no interior de uma residência, um dos elementos do grupo acabou caindo nas mãos do proprietário desta e foi prontamente encaminhado às autoridades. Indiciados no crime de homicídio agravado e roubo frustrado concorrendo com violação sexual. O crime de homicídio ocorreu na madrugada do passado domingo e o do roubo frustrado concorrendo com a violação sexual foi na passada quarta-feira. Este indivíduo introduziu-se numa residência, encontrou a dona da casa dormindo, com o intuito de roubar o telemóvel. Estando dentro da residência, pensou em violar a mesma sexualmente. A dona, despertando, gritando, pedindo pelo socorro, apareceram os vizinhos e conseguiram neutralizar o mesmo. Fizeram chegar este indivíduo às autoridades policiais. Foi feito um trabalho em que o mesmo foi indicar os seus comparsas, mostrando que participaram do mesmo crime de homicídio agravado ocorrido na madrugada do domingo. Este é o primeiro relato para o ano em curso do tipo de crime ligado ao homicídio nesta parcela do país. O mais recente relatório divulgado pelo Gabinete de Informação Financeira de Moçambique indica que foi detectado um movimento de 458,6 milhões de meticais. Rastreados mais de 458 milhões de meticais infiltrados no sistema financeiro para financiar o terrorismo em Moçambique. A informação baseou-se na análise de 86 comunicações de operações suspeitas, 403 comunicações de atividade suspeita, 8 pedidos de informação e 2.929 comunicações de transferência de valores limite obrigatoriamente participadas pelo sistema financeiro, bem como relatório de inteligência financeira e da avaliação nacional de risco de financiamento ao terrorismo. As transações foram feitas por diversas entidades, entre as quais singulares ou coletivas, ligados, associados a indivíduos tidos como líderes do grupo terrorista, com destaque para supostos comerciantes, empresários, residentes e não residentes nas zonas afetadas pelos ataques terroristas. Consta que os valores foram movimentados desde o ano de eclosão do fenômeno 2017 até 2024. As movimentações financeiras foram detectadas nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Zambésia, Manica, Sofala e Maputo. Segundo o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, recorriam a depósitos, levantamentos e transferências de dinheiro lícito ou ilícito em parcelas pequenas no sistema bancário e de serviços financeiros móveis. A movimentação da soma foi possível graças à colaboração de financiadores domiciliados em Moçambique e países afetados pelo fenômeno do terrorismo na região austral, central e oriental da África. De referir que o financiamento era para a logística da atividade terrorista e o recrutamento. Enquanto isso, o governo moçambicano promete rever a estrutura dos preços de combustíveis no âmbito do plano de recuperação e crescimento econômico. Entre as medidas destaca-se a redução da taxa de manuseamento portuário, considerada uma das mais elevadas da região. Atualmente fixada em 0,86 meticais por litro, deverá cair para 0,43 meticais por litro. Embora dependa de deliberação formal e articulação institucional com o Ministério dos Transportes, os Caminhos de Ferro de Moçambique e o regulador do setor. Outros cortes incluem a taxa de estabilização, que poderá descer de 3,50 para 3,25
3,0 meticais por litro e a redução dos custos logísticos de importação em 0,50 meticais por litro. A medida que, segundo o Executivo, pode tornar os postos nacionais mais competitivos. No campo social, o governo promete avaliar a pressão sobre as famílias ao eliminar o IVA em produtos de primeira necessidade, como açúcar, óleo alimentar, sabões e feijões. A medida pode reduzir o preço de cesta básica em 16%. Prevê-se ainda a isenção da taxa de lixo paga no ato da compra de energia, sobretudo em bairros suburbanos sem recolha regular de resíduos. Apesar das promessas, permanece a dúvida sobre a eficácia real das mudanças. É que, em 2022, o Centro de Integridade Pública já tinha levantado suspeitas de custos internos de importação, armazenamento e distribuição, que eram os principais responsáveis pelos preços altos. O estudo mostrava que o gasóleo entrava no país a 54,01 meticais por litro, mas chegava ao consumidor final a 87,97 meticais por litro. Críticos temem que, sem reforma estrutural profunda, o alívio seja apenas temporário, mantendo intocado o problema central. Um sistema que beneficia operadores e intermediários, enquanto continua a penalizar o bolso do cidadão comum. É chegado o momento de conferirmos uma curta pausa, mas antes confira a previsão do estado do tempo para amanhã. Este programa foi feito pensando em ti e é claro que você pode comentar sobre que assuntos gostaria de trazer ao programa, novas ideias, sugestões e, por que não, críticas. Pode seguir as nossas páginas através do Facebook, YouTube, deixar lá o seu like, comentários e partilhas. Nova Era TV. Compromisso, rigor e isenção. Você já esteve perto do fim? Já sentiu-se num beco sem saída? Saiba que a Nova Era Televisão e o mundo estão aqui para acompanhar a sua história. Saiba que as suas quedas ou más decisões podem ser um aprendizado para o mundo. Então, ligue já para o número 84 85 62 168. A Nova Era Televisão espera por si. E até lá. Bem-vindo à segunda e última parte do Jornal da Nova. Seguimos com notas internacionais, onde a Assembleia Geral da ONU defendeu a eliminação do Hamas e a libertação de reféns como condição para a paz na faixa de Gaza.
Num pronunciamento tido como tenso e marcado por protestos diplomáticos, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta sexta-feira que Israel tem adotado medidas para evitar vítimas civis, mesmo no decurso da guerra contra o Hamas e perante acusações de genocídio. Benjamin Netanyahu rejeitou as acusações de genocídio na faixa de Gaza e a libertação de reféns e a condição para a paz em Gaza. Netanyahu acusou o grupo Hamas de receber apoio internacional e de usar civis como escudo humano, dificultando as operações que visam o restabelecimento da paz. Segundo o primeiro-ministro de Israel, não está a promover fome ou crises humanitárias internacionais, mas sim está a combater o que chamou de máquina terrorista e prometeu continuar com a ofensiva até que o Hamas seja completamente desmantelado. O discurso provocou reações imediatas. Representantes de alguns países e diplomatas abandonaram o auditório antes que Netanyahu subisse à tribuna em protesto contra o não cumprimento da decisão internacional por parte de Israel. A saída de diplomatas foi interpretada como um posicionamento político direto sobre a postura israelita diante de tribunais internacionais. Netanyahu não vai ceder às pressões internacionais e que não descansará enquanto não eliminar o Hamas e devolver para casa 20 reféns vivos, dos quais 48 estão em poder do Hamas. De referir que a cidade de Gaza é o núcleo central do poder militar e governativo do Hamas, o seu principal reduto. O Hamas transformou a cidade de Gaza no maior escudo humano da história. Enquanto isso, o governo de Madagascar decretou um recolher obrigatório, noturno e rigoroso após a escalada dos protestos generalizados contra a falta de água e energia. A polícia utilizou gás lacrimogéneo e balas de borracha para dispersar a multidão enquanto as manifestações alimentadas pela frustração política marcavam uma escalada significativa na agitação social em curso no país do Oceano Índico. Os protestos foram desencadeados por interrupções contínuas de energia que deixam frequentemente as casas e as empresas sem eletricidade durante mais de 12 horas seguidas. Esta frustração latente explodiu quando os manifestantes inundaram as ruas de Antananarivo, expressando a sua indignação, obstruindo ruas com pneus e pedras em chamas, paralisando partes da cidade. Mensagens em cartazes dizendo água e eletricidade são necessidades humanas básicas foram confirmadas. Incidentes de levantamento em diversos retalhistas, lojas de eletrodomésticos e bancos em toda a capital. Durante o protesto, várias estações de recém-criado sistema de teleféricos do país foram incendiados. A agitação não se limitou à capital. Distúrbios semelhantes foram relatados nos escritórios da Companhia Nacional de Água e Eletricidade. 3 residentes pertencentes a políticos foram atacados. Em resposta aos protestos, o governo foi obrigado a repor a ordem. O chefe da polícia anunciou um recolher obrigatório noturno para reforçar a proteção da população, que seria rigorosamente aplicado a partir das 19 horas até às 5 da manhã. De referir que a utilização de balas de borracha e gás lacrimogéneo pelas autoridades evidenciou a intensidade do
dos confrontos, embora o número de feridos ou potenciais vítimas permaneçam incerto. O desenvolvimento dessas más incidências, já sabe, pode acompanhar nos nossos próximos serviços noticiosos. Boa noite, fique com a nossa restante programação. Nova Era TV. Compromisso, rigor e isenção.